Olá, meu nome é Murilo, sou aluno de Geologia da Universidade Federal do Paraná e hoje vamos falar sobre análises por catodoluminescência em rochas carbonáticas da mina Rio Bonito, em Campo Largo, no Paraná. Essa é uma parte do meu trabalho de conclusão de curso e que foi financiado pelo projeto TRD em um convênio entre Petrobras e ANP. Primeiramente, vemos a localização da mina Rio Bonito, de mármore, uma concessão da Companhia de Cimentos Itambé, na porção central do município de Campo Largo, a noroeste de Curitiba. Para a realização dessas análises, inicialmente é feito um levantamento de campo com a aquisição das amostras. Essas são então preparadas como lâminas petrográficas, são descritas ao microscópio óptico e, por fim, são analisadas com outras técnicas, como a catodoluminescência, por exemplo. Neste caso, os laboratórios utilizados foram o LAMIR e o Centro de Microscopia Eletrônica, o CME, ambos na Universidade Federal do Paraná. Como mencionado, fazemos uma descrição petrográfica ao microscópio óptico, que, neste caso, permitiu diferenciar diferentes tipos de cristais, que constituem as rochas da mina, como as fases de preenchimento Cal2 e DP1, por exemplo. Falando sobre a catodoluminescência, segundo os autores Boggs Jr. e Crinsley, 2006, a catodoluminescência é a emissão luminescente característica de uma substância, e essa emissão vai variar entre o ultravioleta e o infravermelho. Como podemos ver aqui, à esquerda, temos então um feixe de elétrons que atinge a amostra, e são gerados, entre outras partículas, fótons, que são detectados pelo aparelho. À direita, vemos um outro esquema de como ocorre essa interação entre o feixe de elétrons e a amostra, com a geração da luminescência. Em detalhe, a catodoluminescência funciona basicamente porque os elementos que constituem os cristais apresentam uma zona proibida, e, devido à interação com o feixe de elétrons do aparelho, são excitados, saltando da camada de valência, atravessando a zona proibida até a camada de condução. Em seguida, quando perdem essa energia e tentam retornar ao seu estado original, interagem com defeitos cristalinos da zona proibida, gerando a luminescência. Esses defeitos podem ser intrínsecos, como imperfeições no retículo cristalino, comuns em cristais de quartzo, por exemplo, ou extrínsecos, como a presença de elementos incomuns nos cristais, como por exemplo o manganês em cristais de calcita. Aqui vemos o espectro eletromagnético para lembrarmos que a catodoluminescência varia do ultravioleta ao infravermelho, passando, portanto, por todo o espectro do visível. Vale destacar também alguns comprimentos de onda que serão importantes para nós daqui a pouco, como os comprimentos de onda próximos de 600 nanômetros, no amarelo, e próximos de 400 nanômetros, no azul. Um primeiro exemplo é: após a geração de fótons, é produzida uma imagem em catodoluminescência óptica com diferentes cores que pode ser confirmada em catodoluminescência espectral. Este pico apresenta um comprimento de onda correspondente a uma cor, como acabamos de ver, e tem um defeito causador de luminescência, neste caso, o manganês. O princípio é o mesmo, mas a catodoluminescência pode ser óptica, com a geração destes mapas à esquerda, ou espectral, com a geração destes espectros à direita. Ambos se completam e auxiliam na caracterização dos tipos de carbonato e suas condições de formação. Como vimos, faixas de cerca de 600 nanômetros correspondem ao amarelo, como é o caso deste pico de manganês na calcita. Por outro lado, neste outro cristal de dolomita, o pico já ocorre próximo de 650 nanômetros, como é o caso do manganês e do ferro trivalente, na dolomita, tendendo a tons alaranjados, como mostra a imagem de catodoluminescência óptica. A primeira imagem mostra os mesmos cristais, mas em análise ao microscópio petrográfico. Após a geração do pico, na catodoluminescência espectral, vamos a um banco de dados elaborado por McRae e Wilson em 2008, compilando diversos picos de catodoluminescência em várias fases minerais. Assim, a partir do mineral e do pico que tivermos, saberemos qual a causa da luminescência. Por exemplo, se analisarmos cristais de calcita e estes apresentarem picos a 380 nanômetros, o elemento ativador da luminescência será o cério e, em análise por catodoluminescência óptica, teremos uma cor em tons de azul. No meu trabalho, para cristais de calcita, por exemplo, foram identificados tons de amarelo, vermelho e azul violáceo, causados por manganês, ferro trivalente e cério, respectivamente. Com base em outros dados, as principais conclusões do meu trabalho foram a existência de pelo menos 7 tipos de carbonatos na mina, indicando diversos processos de cristalização ou dolomitização destes cristais. Foi possível caracterizar quais são os íons ativadores de luminescência, principalmente manganês, ferro trivalente e cério, e por fim, períodos oxidantes e redutores durante a cristalização, refletidos em zoneamentos em catodoluminescência. Além disto, essas foram as referências que utilizei neste vídeo.